Oi, aqui é a Ju Slicker e hoje a gente está conversando no quadro... Conversando não. Oi, aqui é a Juliana Slicker e hoje a gente está no quadro Conversa com a Ju. E aí, tudo bem? Bom, hoje a gente vai bater um papo sobre perguntas que eu recebi. Esqueci de deixar aberto já o iPad. Vocês sabem, a gente fala aqui sobre constelação familiar, mas às vezes sobre outros temas também que aparecem, né? Que surgem e que vocês deixam nos comentários dos vídeos, me mandam como perguntas no direct, no e-mail. Primeiro, lembre-se, coloca aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se você quer conversar sobre outro tema. A gente tem esse quadro todas as semanas também, que é mais um bate-papo, tá bom? Mais a gente conversar, trazer conteúdo de constelação, porque é o tema que eu adoro, eu sou quase monotemática, eu falo muito sobre constelação, mas também pra gente crescer, pra gente poder se desenvolver e pensar em outros temas, tá bom? Então vamos lá. Eu recebi uma pergunta de uma pessoa que ela fala assim: a constelação familiar pode fazer mal? E eu achei muito interessante trazer esse tema pra cá, pra gente bater um papo sobre ele. Qual que é a sua opinião? A constelação familiar pode fazer mal? Coloca aqui para mim nos comentários para eu saber o que você acha com relação a isso. A constelação familiar é uma terapia, é um tipo de terapia, digamos assim. O Bert não gostava de chamar de terapia, mas para a gente entender mais facilmente, talvez seja mais rápido a gente falar que a constelação é um tipo de terapia. Tem muitos outros vídeos aqui no canal explicando o que é constelação, né? Então eu não vou ficar aqui falando muito sobre exatamente isso. Mas, de fato, a constelação familiar, ela é um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal, um processo que traz a consciência, então é um processo também de autoconsciência. Eu tô falando alto, por quê? Alto com U, não com L. Alto com L é uma pessoa que é alta. Então, quando eu falo de autoconsciência, autodesenvolvimento, tô falando que é um desenvolvimento aqui, dentro de mim. Dentro de você que está em contato com a constelação e participando de uma constelação, assistindo um vídeo, ou seja, está mexendo algo dentro de você. Quando eu faço um processo de autoconhecimento, quando eu faço uma terapia, eu vou olhar para questões dentro de mim. Não é um processo irracional no sentido de... É legal falar isso, tá? Porque a constelação familiar, ela é uma sessão... Quando a gente faz uma sessão de constelação familiar, ela é uma conversa entre o constelado e o constelador. É uma conversa com não muitas palavras, já falei sobre isso aqui, a gente não fala muito numa constelação familiar, mas a gente sim conversa, ninguém tá em transe, ninguém tá... olhando para questões, ou tem também negócio de incorporação do espírito, não tem nada a ver, nada a ver. Constelação familiar é uma conversa em que eu vou representar as minhas questões, os meus problemas, por meio de representantes que podem ser bonecos, podem ser pessoas, podem ser pedras, podem ser cadeiras às vezes, ou seja, diversas maneiras de representação. E você então vai conversando com o constelador, você tá fazendo uma constelação, tá conversando com o constelador e ele vai te perguntando: olha, esse representante aqui, o que ele quer dizer para você? Ou como você se sente quando eu coloco esse representante aqui? Ou seja, não tem transe, não tem nada, é um processo de autoconhecimento. Quando eu me deparo com um olhar de fora do problema, eu já trabalhei muitos anos em empresa, existe aquela expressão, né, de olhar fora da caixa. O que é olhar fora da caixa? É que se você está ali dentro da caixa, no meio do problema, você não consegue entender. Na hora que você olha, você fala: peraí, isso aqui é uma caixa, vamos resolver essa caixa, né? Então você consegue olhar de fora. A constelação é isso, você olha de fora para o problema, você olha de fora para a questão. Quando você faz esse movimento de olhar de fora, você começa a ver as questões de uma maneira diferente. O que você está olhando ali na representação? Você está olhando uma imagem do seu inconsciente. A técnica da constelação permite que a gente vá acessando memórias, a gente vá lembrando de coisas. Como que a gente faz isso? É um transe? Não, não tem nada a ver com isso. É simplesmente a gente pede, o constelador fala: olha, me fala a primeira coisa que vem à cabeça, não filtra, se você tiver uma ideia sobre algo pode falar. Então assim, a gente vai falando de coisas às vezes um pouco aleatórias que depois elas vão se concatenando, vão se ligando ao longo dessa conversa, que a gente vai entendendo o sentido, e aí no final tudo faz sentido, tá? Aí a pergunta era aquela, né? Se a constelação pode causar algum mal? Imagina, é uma conversa em que você vai olhar para uma questão sua e que você vai mexer algo ali. Claro, eu não vou só olhar, né? Eu vou também curar, buscar a resolução de algum problema, de algum conflito, de algo, porque senão a
constelação seria só olhar, mas não é. Ela realmente busca curar algo dentro de você. Isso pode causar algum mal? Tanto quanto uma terapia pode causar, às vezes, alguma dor, no sentido de que você vai olhar para algo que às vezes machuca. Você vai lembrar de uma situação e que te fez ficar mal. Você pode lembrar ou trazer à tona algum trauma. Você pode olhar para uma ferida que não estava bem cicatrizada ainda e que você ainda precisa olhar para ela para curar. Nada do que acontece numa constelação acontece por acaso. Tudo que a gente vê numa constelação precisa ser visto. Então, para você dar passos para o seu desenvolvimento, você precisa encerrar alguns ciclos antes. Então, como no dito popular, às vezes a gente fala, primeiro fica ruim para depois ficar bom. Talvez seja como isso, às vezes. Eu vou olhar para algo que dói para curar e eu tenho uma passagem por isso para chegar num lugar melhor. Nunca vou fazer uma constelação para chegar num lugar pior. Vou fazer uma constelação para eu entender, saber me colocar num lugar de desenvolvimento, né? Me propor a olhar para o meu desenvolvimento e sim, aí a partir daí eu poder dar passos em direção ao meu desenvolvimento. Espero ter respondido essa pergunta que eu achei tão intrigante, tão interessante. E coloca aqui pra mim se fez sentido pra você, escreve pra mim nos comentários. Me coloca se você tem uma experiência diferente também, se você já fez constelação, como que foi pra você esse processo. Gosto muito de saber histórias, né? Aliás, um parênteses aqui. Aliás, eu fiz esse vídeo inteiro sem fazer nenhum parênteses, meio estranho, né? Normalmente eu faço vários. Mas um parênteses é esse, assim, né? Eu gosto muito de histórias. Quando a gente vai fazendo constelações, a gente vai conhecendo as histórias das famílias e acho que é um processo maravilhoso, pelo menos pra mim, gosto muito de participar disso com vocês. Então, coloca aqui para mim também as histórias que a gente pode manter a conversa e gravar outros vídeos aí conversando sobre isso, tá bom? Um beijo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, de clicar no sininho para ser notificado quando tem vídeos novos. Todas as terças tem esses vídeos de conversa e todas as quintas tem os vídeos em que eu falo mais sobre conteúdo, sobre reflexões, abordagens e olhares um pouco diferentes. E eu convido você a participar dos dois. Na verdade, terça e quinta são só os dias que os vídeos saem, mas eles sempre ficam aqui, você pode assistir a hora que quiser. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!